Olá, eu sou o Cláudio Barruma, sou músico, professor e compositor, dou aulas na Academia de Música da Sociedade Filarmónica Vizelense. Estou aqui para sugerir uma leitura, um grande clássico da literatura internacional, que tem por título O Estrangeiro, de Albert Camus. Esta narrativa conta a história de um anti-herói chamado Meursault, que vive na Argélia, e este Meursault caracteriza-se sobretudo por uma passividade, por uma indiferença em relação a tudo aquilo que o rodeia, alguma inconsciência também. O Camus acaba por nos arrebatar logo no primeiro parágrafo e faço questão de ler apenas o primeiro parágrafo que diz, ele recebe um telegrama e diz: "Hoje a mãe morreu", ou talvez ontem, não sei bem, recebi um telegrama do asilo, sua mãe falecida, enterro amanhã, sentidos pêsames. Isto não quer dizer nada, talvez tenha sido ontem. Por aqui conseguimos perceber logo esta indiferença com este facto da morte da sua mãe. Mais tarde, Meursault vai ao patrão pedir 2 dias de folga e quando chega à beira do patrão, o patrão fica descontente porque vai perder um empregado durante 2 dias, o que lhe interessava para a sua produção, e Meursault responde apenas dizendo: "A culpa não é minha". Portanto, mais uma vez, este arrebatamento desta indiferença do personagem. Recordo-me de um outro momento, mais a meio do livro, em que a mulher com quem Meursault se relacionava sexualmente questiona o personagem Meursault e diz assim a passagem: "Maria veio buscar-me à noite e perguntou-me se eu queria casar com ela. Respondi que tanto me fazia, mas que se ela de facto queria casar, estava bem. Quis então saber se eu a amava. Respondi, como aliás respondera já uma vez, que isso nada queria dizer, mas que talvez a não amasse. Nesse caso, por que casar comigo? Comigo?", perguntou ela. Respondi que isso não tinha importância e que se ela quisesse casar, nós poderíamos casar. Era ela, aliás, quem o perguntava e eu contentava-me em dizer que sim. Portanto, mais uma vez, esta indiferença para com os sentimentos das pessoas que o rodeiam e especialmente até de pessoas que lhe eram muito próximas. Este Meursault, podemos caracterizar este Meursault como uma pessoa sem objetivos, sem aquela consciência que fomos criando ao longo dos séculos, aquela consciência de sociedade, uma consciência de criar um futuro, tanto um futuro para nós como um futuro para além de nós. É um personagem que não compreende estes valores da sociedade, que se importa apenas com as suas necessidades mais básicas, muitas vezes até as experiências sensoriais, a questão mais ligada à sexualidade. Vemos vários exemplos na narrativa em que ele apenas se importa com se o sol lhe bate na cara e ele fica incomodado por isso, por coisas tão simples como essas. A minha opinião em relação a este livro, eu não sou de todo da opinião de Camus. Sou uma pessoa que tenho muito interesse pela vida e muito interesse por aquilo que é o sentido da vida, porque é isso que acaba por nos fazer sair do sofá e fazer coisas, sejam elas a nível emocional, a nível profissional, e penso que é isso que mexe com a nossa capacidade de fazer coisas no mundo. É esse ímpeto que nós temos. Ainda assim considero esta leitura muito importante, porque para colocarmos na balança das nossas ações aquilo que esse sentido da existência ou não sentido da existência. Vivemos hoje em dia rodeados de indignação, por exemplo, nas redes sociais, ou seja, somos todos opostos.
a este merceau. Tudo nos importa. E tudo nos importa e ao mesmo tempo tudo nos indigna. E essa indignação tem crescido muito nas últimas décadas, especialmente nos últimos anos, com este boom das redes sociais. E acho que é importante, desse lado, colocarmos na balança, por um lado, o merceau, esta pessoa que não se importa com nada, e depois colocarmos na balança ao mesmo tempo esta ideia de nos importarmos com tudo e não nos indignarmos com tudo, e tentarmos perceber onde é que devem ficar as nossas ações a partir disso. Fica então esta minha sugestão, O Estrangeiro, de Camus, para que não sejamos todos merceau, para que não sejamos todos estrangeiros, todos indiferentes ao mundo que nos rodeia, mas por outro lado também para que não sejamos todos bairristas das próprias opiniões.